Lembra-se das grandes estrelas que outrora iluminavam todos os ecrãs de cinema por este mundo fora. Aqueles rostos que julgávamos que nunca iriam envelhecer, pois bem, o tempo acabou por ter outros planos. Os ícones sedutores dos anos 70, 80 e 90 hoje surgem bastante diferentes, e alguns estão mesmo quase irreconhecíveis. Mas por trás de cada ruga e de cada fio de cabelo prateado, esconde-se uma história humana que merece ser contada. Neste vídeo, vamos recordar as lendas mais queridas de Hollywood e observar de que forma o tempo as transformou. E revelar toda a beleza, a graciosidade e as surpresas fascinantes que o envelhecimento trouxe ao longo das suas vidas. Paul Rudd é conhecido há imenso tempo como o verdadeiro milagre sem idade de Hollywood. Um homem cujo charme magnético, humor constante e postura acessível parecem desafiar a própria passagem do tempo. Desde o sucesso em Clueless, no ano de 1995, e o papel marcante em Romeu e Julieta, Rudd tem feito gerações de espectadores sorrir com a sua graça natural e aquele carisma irresistível de rapaz simpático da porta ao lado. Mais tarde, como o muito querido Homem-Formiga da Marvel, ele não se tornou simplesmente mais um super-herói no ecrã. Tornou-se, sim, um verdadeiro símbolo de como o afeto e o humor conseguem brilhar mesmo no meio de capas e batalhas cósmicas. Mas nem mesmo Paul Rudd, o homem outrora apelidado de eterno jovem de 35 anos, conseguiu escapar totalmente ao tempo. Nos anos mais recentes, pequenos vestígios discretos do envelhecimento começaram finalmente a fazer-se notar. Surgiram linhas finas que suavizam o seu semblante antes jovem e também alguns fios cinzentos a pintar o seu cabelo. Estas pequenas marcas não diminuem o seu encanto, antes o tornam ainda mais forte. Elas revelam as décadas inteiras passadas em frente das câmaras, os anos cheios de sorrisos, muita criatividade e uma ligação profundamente sincera com os espectadores que foram crescendo ao seu lado. O que antes era apenas um encanto puramente juvenil, acabou por evoluir para algo bastante mais profundo. Uma autoconfiança natural e uma maturidade que tornam a sua presença no ecrã ainda mais cativante. A própria carreira de Rudd também soube envelhecer com uma enorme elegância. Para além das comédias divertidas, ele arriscou no drama, na produção e na narrativa com uma profundidade inteiramente nova. As suas escolhas profissionais mostram um artista maduro que não tem qualquer medo de evoluir. Um homem que compreende muito bem que manter a relevância exige crescimento e não um apego cego à juventude. Agora, já em 2026, ver Paul Rudd no ecrã traz um sentimento de nostalgia e frescura. O seu sorriso de sempre continua a iluminar qualquer sala, mas agora surge envolvido pela sabedoria serena de quem tem muita experiência. Ele faz-nos lembrar que o verdadeiro carisma nunca chega a desaparecer, apenas se torna muito mais maduro. É que no caso específico de Rudd, fica provado que envelhecer com elegância e bom humor é talvez a transformação mais fascinante de todas. Ryan Reynolds é celebrado há imenso tempo como uma das figuras públicas mais magnéticas e carismáticas de Hollywood. Um homem com um raciocínio incrivelmente rápido e apurado. Charme natural e uma simpatia genuína que o transformaram tanto numa grande estrela de cinema como num ícone moderno. Desde as suas primeiras aparições em comédias para adolescentes até aos papéis de sucesso em A Proposta e na estrondosa saga Deadpool, Reynolds conseguiu dominar um equilíbrio que muito poucos atores alcançam, juntando humor inteligente, autoconsciência e uma enorme sinceridade emocional. Quer esteja a interpretar um anti-herói com uma conversa rapidíssima ou um adorável protagonista de uma comédia romântica. As suas interpretações sempre transmitiram uma enorme autenticidade e um encanto que parece não exigir qualquer esforço. No entanto, a verdade é que o tempo continua a avançar mesmo para as estrelas mais jovens de Hollywood. Agora, a caminhar para o final dos seus 40 anos, as feições de Reynolds revelam uma história muito mais rica.
As linhas de expressão suaves à volta dos seus olhos e os tons prateados que começam a surgir junto às têmporas vêm dar ainda mais personalidade a um rosto que antes se definia por aquele aspecto jovem e bastante liso. Estas pequenas alterações não retiram qualquer força ao seu magnetismo natural, pelo contrário, apenas o tornam mais profundo. Existe agora uma maturidade bem mais sólida por trás do seu sorriso habitual. Uma confiança tranquila que reflete anos de sucesso à paternidade e o crescimento pessoal. O Ryan Reynolds, que vemos agora em 2026, já não é apenas um homem charmoso. Ele lhe mostra-se um homem experiente, muito mais ponderado e, acima de tudo, incrivelmente autêntico. A sua carreira tem evoluído em total sintonia com a sua imagem. Já não se limita a papéis cômicos e rápidos. Reynolds prefere agora personagens mais complexas. Além disso, produz projetos bastante ambiciosos e expande o seu império como homem de negócios. Teve imenso sucesso com negócios como a Aviation Gin e a Mint Mobile. Este forte impulso criativo e empresarial acabou por redefinir o que significa envelhecer em Hollywood. Não se trata de abrandar o ritmo, trata-se de evoluir com propósito. Hoje em dia, Reynolds é a prova viva de que o carisma não desaparece e amadurece. O sentido de humor continua intacto e a sua presença magnética, mas há agora uma nova sabedoria atrás do sorriso. Vê-lo no ecrã é observar um homem que soube abraçar com enorme elegância cada faceta do seu próprio estrelato. Ele lembra-nos que o verdadeiro charme apenas se torna mais profundo com o tempo. Winona Ryder continua a ser, sem dúvida, uma das figuras mais cativantes de Hollywood. Ela é uma artista cuja carreira brilhante e presença marcante conseguiram transcender gerações. Subiu ao estrelato no final dos anos 80 e 90, com papéis que ficaram gravados na memória. As suas interpretações em Beetlejuice, Edward Scissorhands e Girl Interrupted capturaram a essência de toda uma época. Essa época era marcadamente introspectiva, misteriosa e profundamente humana. Os seus olhos grandes e expressivos, aliados a uma força silenciosa, tornavam-na etérea e muito próxima. Uma combinação rara que a distinguia totalmente de todas as suas colegas de profissão. Quer interpretasse figuras frágeis e marginalizadas ou mulheres ferozmente independentes, Ryder trazia sempre uma enorme verdade emocional. Essa autenticidade ecoou muito além dos ecrãs, garantindo de vez o seu lugar entre as atrizes mais icônicas do cinema. Como seria de esperar, o tempo também tocou esta estrela intemporal. Agora, já na casa dos 50 anos, o seu rosto exibe os traços subtis do tempo. Pequenas rugas revelam momentos de riso, desgostos amorosos e a bonita passagem de uma vida plenamente vivida. O seu cabelo escuro exibe agora tons mais claros e o olhar ainda magnético transmite a sabedoria da experiência. Contudo, estas mudanças só aprofundaram ainda mais o seu enorme fascínio. Há uma elegância silenciosa na forma como aceita o envelhecimento, permitindo que este acrescente uma nova textura à sua beleza. A sua carreira também reflete esta evolução extremamente elegante. Ela afastou-se dos holofotes de Hollywood durante os anos 2000. Mais tarde, Ryder regressou triunfante com o seu aclamado papel de Joyce Byers na série Stranger Things, conquistando assim uma nova geração de admiradores através do seu enorme talento. O seu trabalho nos anos mais recentes mostra-nos uma artista totalmente confortável, consigo mesma, madura e muito cativante. Em 2026, Winona Ryder representa um verdadeiro exemplo de arte duradoura. Já não é a jovem ingênua e nostálgica dos anos 90, mas sim uma mulher de enorme profundidade. A sua resiliência e força interior definem-na hoje com igual intensidade. O envelhecimento não apagou a sua forte presença, pelo contrário, tornou-a muito mais refinada. A sua jornada prova que o verdadeiro estrelato não significa permanecer jovem para sempre. Trata-se de crescer com elegância, verdadeiro propósito e total autenticidade.
Richard Gere personifica há muito a essência mais pura da elegância em Hollywood. Um protagonista cuja mistura de charme enorme, autoconfiança e sofisticação discreta acabou por definir toda uma época. Tornou-se incrivelmente famoso através da sua inesquecível prestação no clássico American Gigolo. Com papéis bastante marcantes em Oficial e Cavalheiro e Pretty Woman, Gere tornou-se um grande ícone romântico do cinema. A sua presença magnética no ecrã destaca-se pelo seu característico meio sorriso e olhar profundamente penetrante. Isto fez dele muito mais do que um ator de cinema, tornou-o num símbolo cultural de charme eterno. Durante as décadas de 80 e 90, muito poucos atores conseguiram capturar o ideal de masculinidade refinada como ele o fez. Ele combinava perfeitamente a força e a sensibilidade no ecrã. À medida que as décadas passaram, a sua aparência evoluiu com uma elegância notável. O cabelo escuro e despenteado que outrora fazia as cabeças virar, deu agora lugar a um distinto tom prateado. E os contornos suaves da sua juventude foram sendo substituídos pelas marcas e pela textura de uma longa experiência. Ainda assim, longe de diminuir o seu forte apelo, estas mudanças trouxeram-lhe um tipo de magnetismo completamente novo. Gere caminha hoje com a segurança calma de um homem que está totalmente em paz com o tempo. Uma presença enriquecida pela profundidade e sabedoria em vez de ser definida pela juventude. A sua simpatia de sempre permanece intacta, apenas mais profunda com os anos. Profissionalmente, o percurso de Gere reflete esta transformação. Embora já tenha deixado para trás aqueles papéis românticos que outrora o transformaram num galã global, continua a impressionar através de interpretações muito mais súbitas e introspectivas. Além da representação, as suas causas humanitárias e espirituais. Sobretudo, a defesa dos direitos humanos e o seu trabalho com o Tibete revelarão uma dimensão totalmente nova no seu caráter, transformando a simples admiração num respeito profundo. Em 2026, Richard Gere personifica bem este carisma duradouro. Pode já não ser aquele jovem sonhador e elegante de Pretty Woman, mas a sua presença tem hoje um impacto ainda maior. O tempo não apagou o seu brilho. Apenas o transformou em algo muito mais profundo, sábio e infinitamente mais humano. A evolução de Gere lembra que a verdadeira graça em Hollywood e na vida vem não de resistir à idade, mas de a abraçar com dignidade e claro propósito. Ally Sheedy continua a ser uma das figuras mais marcantes e acarinhadas que surgiram na Hollywood dos anos 80. Um verdadeiro símbolo de rebeldia juvenil e de introspeção. Tendo subido à fama com os seus papéis memoráveis em The Breakfast Club e St. Elmo's Fire, ela tornou-se um membro central do famoso grupo Brat Pack, aquela geração de atores que conseguiu captar a angústia e o otimismo da juventude americana. Com seu cabelo escuro rebelde e olhos profundos, e um sorriso irônico, Sheedy trouxe muita profundidade e autenticidade ao ecrã, criando personagens vulneráveis, mas rebeldes, por vezes desajeitadas, mas sempre magnéticas. Ela não se limitava a interpretar um papel, refletia sim a incerteza, sensibilidade e a busca por identidade de toda uma geração. O tempo, claro, acabou por transformar essa imagem. Agora seus 60 anos, a aparência de Ally Sheedy exibe a beleza natural da experiência. O brilho de juventude que definia o seu rosto suavizou-se numa elegância bem mais discreta. As marcas de expressão nos seus olhos revelam sorrisos e vivências, e o seu cabelo, agora com fios prateados, molda um rosto caracterizado não pela perda de juventude, mas sim pela firme confiança de uma vida muito bem vivida. O seu olhar mantém a mesma intensidade pensativa que fazia os espectadores prestar muita atenção, ainda que hoje carregue toda a sabedoria de quem cresceu muito além do brilho intenso da fama em Hollywood. O seu percurso artístico amadureceu com tanta graça como ela própria. Sheedy tem se dedicado bastante ao cinema independente,
ao teatro e ao ensino, guiando uma nova geração de jovens atores. Em vez de procurar fama, escolheu a substância em detrimento do estrelato, acolhendo histórias reais que trazem verdade e imensa profundidade emocional. Ao fazer isto, ela redefiniu o significado de sucesso, menos focado na bilheteira e muito mais focado na integridade artística. Em 2026, verá Laishide é como reencontrar um velho amigo familiar, mas transformado. Pode já não ser aquela tímida e enigmática adolescente do filme The Breakfast Club, mas o seu espírito continua intacto. A sua evolução é um retrato claro de resiliência e de autenticidade, provando que o verdadeiro talento artístico não desaparece com a passagem do tempo. Pelo contrário, amadurece. Hold Alishide encarna muito bem a beleza de envelhecer com um propósito claro, com muito coração e uma individualidade verdadeiramente inabalável. Bridget Fonda continua a ser das figuras mais intrigantes da Hollywood dos anos 90. Uma grande estrela cuja mistura única de sofisticação, vulnerabilidade e inteligência a destacou claramente numa época que estava cheia de glamour e ambição. Conhecida por papéis brilhantes e marcantes em Single White Female Point of No Return e no Jackie Brown, de Quentin Tarantino, Fonda dominou totalmente a arte de retratar mulheres que eram fortes e profundamente humanas. Como seus olhos incrivelmente luminosos, traços bem marcados e uma postura muito natural tornou-se uma presença no ecrã impossível de ignorar. O público não admirava apenas a sua enorme beleza, mas também aquela discreta complexidade emocional que trazia a cada papel um reflexo do seu imenso talento e da lendária família Fonda. À medida que os anos foram passando, o tempo moldou suavemente a sua imagem. Agora, já no início dos seus 60 anos, aquele brilho fresco que definia a sua juventude deu finalmente lugar a uma elegância muito mais suave. Os fios de cabelo prateados e as marcas finas de expressão no rosto não falam de perda, mas sim de uma vida vivida de forma muito plena e privada. O seu olhar, que continua brilhante e familiar, carrega hoje a serenidade de quem decidiu afastar-se dos holofotes da fama pelas suas próprias regras. Para todos aqueles que ainda se lembram daquela atriz impetuosa, tão cativante e talentosa nos idos anos 90, esta sua transformação pode ser uma surpresa, mas prova a sua enorme autenticidade e controlo próprio em vez de uma simples retirada. Após retirar-se da representação no início dos anos 2000, Fonda focou-se inteiramente na família e na realização pessoal, abraçando uma vida bem mais calma e longe dos holofotes de Hollywood. Mesmo assim, o seu impacto perdura. Os seus papéis continuam a ressoar junto de novas gerações que descobrem o seu trabalho e reconhecem a inteligência e profundidade que dava a cada personagem. Em 2026, Bridget Fonda assume-se como um verdadeiro retrato de graça e independência. Ela já não pisa passadeiras vermelhas nem protagoniza grandes filmes, mas o seu imenso legado brilha com total intensidade. O seu percurso recorda-nos de que dar um passo atrás pode ser, na verdade, uma grande demonstração de força, e que o verdadeiro talento artístico não desaparece simplesmente com a fama, sobrevivendo através da honestidade e da humanidade que ela deixou gravadas no ecrã. Marla Gibbs, o espírito eterno e resistente de toda a televisão. Nascida em 1931, Marla Gibbs é das pioneiras mais queridas da televisão. Conquistou a fama pela primeira vez como Florence Johnston na famosa série The Jeffersons, onde a sua inteligência viva e humor rápido transformaram um papel secundário numa personagem totalmente inesquecível. Com cada fala e expressão espontânea, Gibbs trazia imenso calor, gargalhadas e muita autenticidade ao ecrã, conseguindo cativar milhões de espectadores por toda a América. Mais tarde, continuou a brilhar em 227, provando toda a sua versatilidade e cimentando o seu lugar entre as grandes lendas das comédias. Ao longo dos anos, a aparência de Marla mudou naturalmente, mas a sua graça e carisma continuam intactos.
Aquele brilho jovem de outrora amadureceu, tornando-se numa beleza totalmente intemporal. O cabelo prateado emoldura um rosto que conta histórias de muito riso, resiliência e sabedoria. Seus olhos sempre cheios de vida carregam hoje uma profunda sabedoria que reflete as décadas inteiras dedicadas a entreter e a inspirar o público. Para além de representar, Gibbs expandiu a sua arte para a produção, realização e mentoria. A dedicação que tem à arte e à sua comunidade demonstra um compromisso raro, que define a verdadeira longevidade em Hollywood. Em 2026, Marla Gibbs não é apenas vista como uma estrela do passado, mas sim como um grande símbolo de perseverança e propósito. O envelhecimento não lhe apagou o espírito, apenas o tornou ainda mais refinado. A sua caminhada lembra-nos que o verdadeiro talento nunca desaparece, ele evolui e inspira as gerações seguintes. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se achou este conteúdo interessante ou bastante útil, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder os vídeos mais recentes. Seu apoio constante é a nossa maior motivação para continuarmos a criar conteúdo com ainda mais qualidade. O que pensa sobre o tema de hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo para podermos debater o assunto. Vemo-nos no próximo vídeo. Tenha um dia fantástico!